vou aqui passar a palavra para o Mateus, para o curandeiro Mateus, de modo que deixe a ficar a resposta do nosso internauta, por favor. É assim. Primeiro, dizer de novo que é importante nós sabermos que o mundo está cheio de manipulação. Quando se fala de tradição do homem, eu vou acreditar também que existe um Deus da teologia, que é este que esses senhores falam tanto dele, existe Deus da natureza. Então, no meu Deus da natureza, essas condenações que estão aí, que essa teologia defende, eu não as conheço. Por essa razão, fico seguro de falar o que eu falo, porque eu sei que ainda eles mesmos que leem essas escrituras e denigrem a tradição, ainda nos procuram de uma certa forma. Okay. Não é segredo então, isso. Por detrás, vários profetas, pastores, claro, igualmente vão lá para os curandeiros. Muito bem até. Então, alguns até desses que se chamam de profetas são curandeiros escondidos. Então, não há como eu ter que me sentir mal em ouvir essas falácias, algumas que saem muito daquilo que era igreja. Agora, dizer que a medicina tradicional ou o curandeirismo é um acto criminoso em alguns países, isso é uma pura mentira. Acho que ele não leu bem a parte do link em que ele abriu. Está-se a falar de uma situação em que há muitos países, até mesmo aqui em Moçambique, a prática de bruxaria é condenável. Okay. Mas agora a medicina tradicional é algo muito legal, bem legal, a nível mundial. No entanto que não é só falar de Moçambique ou de África, está a perceber? Agora, se formos a procurar perceber a parte do Kupatha ou de outras práticas que nós temos, é que, na verdade, nós como seres humanos viemos a ter nossa forma de nos conectar com Deus. E nós, na nossa crença, a maior parte de nós, até aqueles que escondem um pouco, sabem que após uma vida física, a um percurso de uma vida física, inicia um princípio de uma vida espiritual na pessoa. A crença que eu tenho na ancestralidade parte desse princípio. Aonde para a vida física, há uma continuidade, há um início de uma jornada espiritual. Para um curandeiro, qual a importância de fazer o Kupatha, de praticar esta ação, este ato de tradição, exato? Porque já ouvimos que não é uma cultura. Qual é a importância para um curandeiro fazer este ato do Kupatha? Muito bem. A importância é que para nós como africanos, não primeiro como curandeiro ou como seres humanos, para quem ainda mantém um nível de identidade própria espiritual, não essas identidades adotadas que muitas pessoas andam a adquirir agora, sabe-se muito bem que quando você faz o Kupatha, você está a criar uma conexão sua com a natureza. Então, com base nisso, a sua natureza ela vai te abençoar de forma a ir ao encontro. Estavam aqui a falarem sobre questões de ervanários. Um curandeiro é um ervanário. E essa parte desses encontros com a medicina convencional, nós temos uma feira de ciências lá onde vamos dar ensinamentos daquilo que é a nossa área. Nós curamos tantas doenças, algumas que acabamos não falando pelo alto, porque muitos daqueles que denunciaram conhecimentos de curas de doenças que a medicina convencional não consegue, sumiram, foram levados para um estrangeiro do qual nunca mais voltaram. Para dizer que é muito importante a gente respeitar a medicina tradicional, ela tem muita importância mesmo, no sentido real, tirando essa parte da diabolização que se fala. Estava aqui o ilustre a falar sobre o problema de uma moça que foi enganada por um curandeiro. Existem enganadores em todo tipo de profissão. Porque está aqui a dar exemplo de uma moça que foi atrapalhada por um curandeiro mal formado. Então está a afirmar categoricamente que existem curandeiros que enganam as pessoas que vão lá buscar alguma riqueza, alguma bênção, naquilo que acreditam. São cheios esses. E para falar a verdade, alguns nem são curandeiros. São pessoas que acreditaram que ser curandeiro é ter muito dinheiro, então querem entrar naquela arena de pensarem que há onde produzirem tanto dinheiro. E olham para o curandeirismo como uma forma de ganhar dinheiro. Sim, e de se aproveitarem de pessoas, porque a medicina tradicional não defende algumas das coisas que a gente anda a ver por aí acontecer. Mas esse problema não está só na medicina tradicional. Mesmo no ramo pastoral, há muita vergonha, há muitas enganações que acontecem lá. Então, não vamos olhar para essa parte de coisas negativas na minha área como negativas, enquanto na outra parte não haver. E se fores a procurar perceber bem, essas enganações, essas manipulações estão muito mais verificáveis na arena desse Deus da teologia Mateus, que esses senhores tanto falam. Mateus acredita no Deus vivo?
Eu acredito no Deus da natureza, aquele que não divide, aquele que não faz essas condenações que esses senhores estão a falar. Porque se essas condenações fossem práticas, fossem reais... É o mesmo Deus? Não, esse tem Deus do homem, que é esse desses senhores aqui. Esse da teologia. Não esse da natureza que compôs tudo aquilo que nós somos. E que é aquele que não muda as coisas até um ponto em que vamos orar bastante a nos odiarmos, a nos criminarmos, porque temos que saber de que aquele Deus que está lá em cima, se eu tenho o meu BI que diz Mateus 90, então tenho minha identidade espiritual também com ele. Então, ele é que conhece as profundidades daquilo que são as minhas ações e é quem vai saber o que fazer de mim. Lembrando de que mesmo em questões de lei da vida, a lei legislada, cada um tem direito a uma escolha e essa escolha tem que ser respeitada. Então, na escolha que eu faço, a lei permite-me que essa escolha seja respeitada e se eu tenho essa escolha é por um dom e um conhecimento X. Então, não há nenhum lado errado em a pessoa ser curandeira. O que há errado é o curandeiro ser oportunista em algum momento, porque quando faz isso quebra aquilo que é a regra da tradição, ou melhor, daquilo que é o seu dom. Mas também é errado nós misturarmos medicina tradicional com feitiçaria. Isso é outra coisa. Se a pessoa não entende uma coisa, pode pedir explicação e vai se explicar para saber que isto é assim, mas assim, a feitiçaria assim, assim. Ela não é relacionada com o cupacha, com esses rituais onde se invocam os ancestrais? Se for a querer entender um pouco da feitiçaria, a feitiçaria até está muito longe disso. A feitiçaria, muitos acreditam de que se faz, se adquire numa palhota. A maior parte de pessoas que são feiticeiras foram consagrações feitas debaixo de árvores, em matas profundas, através do conhecimento. Essas ervas que nós temos, algumas ervas servem para o bem, algumas servem para o mal. Para você montar um demônio numa pessoa, você não precisa, se você for uma pessoa de feitiço mesmo, como tal, você faz isso com uma pequena coisa, uma ervazita de nada, você monta uma maldade na pessoa, porque aquelas plantas são espirituais. Aquilo que você vai fazer praticamente há de ter um bloqueio, há de criar um bloqueio, há de criar uma ação espiritual negativa na pessoa. Os feiticeiros são feitos debaixo das árvores, dentro das matas, não dentro das palhotas. Agora, se eu quiser praticar uma ação de feitiçaria, por conhecer as plantas, posso fazer uma prática de feitiçaria. Por exemplo, estaremos a falar do quê? Estaremos a falar de eu, por exemplo, te dar um tratamento e ao te fazer esse tratamento, logo a seguir, eu te dizer que, olha, para isto aqui funcionar, tens que levar uma cobra para casa, tens que levar um animal assim para casa. Isso já não é um tratamento de medicina tradicional. Seria eu te dizer que depois de te tratar, teríamos que nós os dois nos relacionarmos sexualmente. Isso não é obediência da medicina tradicional. Então, essas práticas todas são práticas de obscurantismo e que são ligadas à feitiçaria. Tal obscurantismo, esse que estamos a falar, não se encontra só na medicina tradicional. Mesmo na área desses senhores que têm um Deus da terra, também existem esses atos. A maior parte desses senhores hoje em dia que se denominam pastores de boa índole, aqueles que têm igrejas cheias, esses que profetizam até o que não existe, são pessoas que usam esse obscurantismo. Até o que não existe. Até o que não existe. Então, são esses que buscam esse obscurantismo através dessas ervas que estamos a referir. Que o ilustre estava a dizer que não é porque todo aquele que é médico tradicional toma parte ervanária. Muito obrigada, curandeiro Mateus. Não é? Podemos perceber uma e outra